Já falamos muitas vezes neste canal sobre a Via Láctea, sua aparência, outras galáxias, seus movimentos e suas posições no universo observável. Em vários vídeos, localizamos o Sistema Solar na Via Láctea, observamos o movimento do Sol pela galáxia e analisamos as futuras colisões entre Andrômeda e a Via Láctea, além de outras galáxias. Em todos esses aspectos, sempre nos deparamos com o seguinte: toda a estrutura, por maior que seja no universo, parece estar se movendo em direção a uma estrutura ainda maior. A gravidade determina todo esse movimento e este vídeo. Mas, antes de entrarmos no tema principal, gostaria de agradecer ao usuário do YouTube Keller King Zuhause, que sugeriu esse tema extremamente inspirador e também muito instrutivo para mim. Sem mais delongas, vamos mergulhar agora no fascinante mundo da corrente escura, talvez o movimento próprio mais massivo de estruturas em todo o universo. Como começar a abordar esse tema? Vamos começar pelo pequeno e tentar observar os movimentos desde a Terra até o movimento de grandes aglomerados de galáxias, para que possamos entender melhor as conexões com as quais lidaremos neste vídeo. A nossa Terra é o terceiro planeta do Sistema Solar, e com uma distância média de 150 milhões de quilômetros está a uma chamada unidade astronômica do Sol, com velocidade orbital média de cerca de... A Terra orbita o Sol, uma estrela média, a 30 km em cerca de 365 dias, permitindo a vida. A Terra é um dos 4 planetas rochosos do Sistema Solar interno. 4 planetas gasosos compõem o Sistema Solar externo, com Netuno como o último grande planeta. Este está, em média, a 4,5 bilhões de quilômetros e, portanto, cerca de 29 unidades astronômicas 30 vezes mais distante do que a Terra está do Sol. Após Netuno, começa o chamado Cinturão de Kuiper, onde existem muitos pequenos asteroides e planetas anões, dos quais Plutão e Sedna estão a uma distância ainda maior do que Netuno. O Sol faz parte da Via Láctea e está localizado em uma região relativamente livre de matéria da galáxia, chamada de floco local, com outras estrelas como Alpha Centauri, Fomalhaut e Vega. Nossa estrela está localizada entre 2 dos braços laterais em espiral da Via Láctea, chamados de Braço de Perseu e Braço de Sagitário. Como ela está gravitacionalmente ligada à galáxia, o Sol se move a uma velocidade média de 240 km por segundo em cerca de 210 milhões de anos. Uma vez ao redor do centro galáctico, o Sol também faz um movimento de subida e descida através do disco galáctico, e o atravessa uma vez a cada 30 milhões de anos. A Via Láctea é uma galáxia com cerca de 17.000 a 200.000 anos-luz de comprimento e cerca de 15.000 de espessura, principalmente no centro da galáxia, o chamado bojo, onde a densidade de estrelas é mais alta. Nossa galáxia também está em movimento. Ela e a galáxia de Andrômeda estão se movendo rapidamente. Elas vão se aproximar, colidir em alguns bilhões de anos e formar uma enorme galáxia elíptica, onde a formação de estrelas será quase impossível. Ambas as galáxias são membros do chamado Grupo Local, um aglomerado de galáxias, ou seja, um agrupamento de galáxias mantidas juntas pela gravidade, que inclui, entre outras, as nuvens de Magalhães, a galáxia Sextans e a galáxia anã Sculptor. Cada uma dessas grandes ilhas de estrelas está se movendo em direção a outro objeto, de modo que, em muitos bilhões de anos, talvez todas as galáxias do Grupo Local se unam em uma única e gigantesca ilha de estrelas. Mas isso já significa o fim, ou existem movimentos de estruturas ainda maiores no universo? Além dos movimentos dentro de alguns milhões de anos-luz, o grupo local faz parte do superaglomerado de Virgem. Superaglomerados são conjuntos de aglomerados de galáxias ligados gravitacionalmente. Esse superaglomerado de Virgem tem uma extensão de várias centenas de milhões de anos-luz. O centro dele é o aglomerado de galáxias de Virgem, com pelo menos 1.300 galáxias a 65 milhões de anos-luz da Terra. Pode ser visto à noite na direção da constelação de Virgem. O grupo local faz parte do superaglomerado, mas apenas como uma ramificação, estando, portanto, na periferia desse aglomerado. E imaginem só, essa distância de 65 milhões de anos-luz significa que a luz que vemos agora desse superaglomerado foi emitida quando, aqui na Terra, os dinossauros estavam sendo extintos.
É com esses períodos de tempo e distâncias que estamos lidando aqui? Com tantos termos, é fácil se confundir. Para diferenciar, quero dizer o seguinte: o aglomerado de Virgem é um conjunto de galáxias. Ele forma o centro do superaglomerado de Virgem. Este se refere à superestrutura local da qual a Via Láctea, ou seja, o grupo local, faz parte. Um aglomerado de galáxias é, portanto, um agrupamento de galáxias, como o grupo local ou o aglomerado de galáxias de Virgem. Um superaglomerado é uma concentração de aglomerados de galáxias que estão ligados gravitacionalmente entre si. O aglomerado de galáxias de Virgem é uma das maiores concentrações conhecidas. Devido à sua enorme massa, ele atrai quase todas as galáxias do superaglomerado local, ou seja, do superaglomerado de Virgem. A força gravitacional desse aglomerado de galáxias de Virgem é tão grande que o grupo local, junto com muitos outros pequenos aglomerados de galáxias com cerca de 1000 km por segundo, movendo-se em direção ao aglomerado de galáxias de Virgem. E ainda não terminamos. O superaglomerado de Virgem faz parte de uma superestrutura chamada Laniakea, que mede 520 milhões de anos-luz, um chamado superaglomerado de galáxias. Ou seja, uma coleção de superaglomerados, que por sua vez são coleções de aglomerados individuais de galáxias. Laniakea abrange cerca de 100 mil galáxias e é tão massiva que até mesmo o superaglomerado de Virgem está sendo atraído por essa estrutura gigantesca. No centro de Laniakea também está o Grande Atrator, uma anomalia gravitacional desconhecida, possivelmente formada por vários aglomerados de galáxias. E para onde todas as galáxias, ou aglomerados de galáxias em Laniakea, estão se movendo rapidamente. Tudo parece estar em movimento e mesmo assim ainda não há um fim aqui. Mas para entender o que vai além de Laniakea, precisamos ir um pouco mais longe e considerar outro aspecto, a radiação cósmica de fundo. Tenham um pouco de paciência e vamos fazer um desvio para entender as conexões entre aglomerados, superaglomerados de galáxias e a radiação cósmica de fundo. Para resumir tudo isso, para que possamos realmente entender essas dimensões, nós vivemos na Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar. O Sistema Solar faz parte da Via Láctea. Estamos em um braço lateral aqui, é tranquilo. Estamos relativamente seguros aqui de radiação e grandes explosões. A Via Láctea faz parte do aglomerado local de galáxias, que chamamos de grupo local. Agora imagine isso, o próprio grupo local. Faz parte do superaglomerado de Virgem, um superaglomerado de galáxias, é assim que chamamos isso. Superaglomerados de galáxias são grandes aglomerações de pequenos grupos locais. Só que existem outros aglomerados que também têm outros nomes, como por exemplo o aglomerado de Virgem ou o grupo local. E agora vamos continuar. O superaglomerado de Virgem em si faz parte da superestrutura local, é assim que se chama, que nós chamamos de grande superaglomerado de galáxias. E esse grande superaglomerado de galáxias, essa superestrutura local, se chama Laniakea. E todas essas estruturas que acabamos de ouvir estão em movimento. A galáxia Andrômeda está se movendo em direção à Via Láctea. Em alguns bilhões de anos, elas vão colidir. Em seguida, há nosso grupo local de galáxias, que se move em direção ao núcleo do aglomerado de galáxias de Virgem, o superaglomerado de Virgem. E agora temos o superaglomerado de Virgem, que por sua vez está se movendo em direção ao Grande Atrator, que é o núcleo de Laniakea. Todas essas estruturas, desde as galáxias até os aglomerados de galáxias, até os superaglomerados e até as superestruturas, estão de certa forma em movimento. Seguimos com a radiação cósmica de fundo? A chamada radiação cósmica de fundo é uma radiação que preenche todo o universo e está na faixa das micro-ondas. Ela surgiu pouco depois do Big Bang e pode ser considerada como uma espécie de eco desse evento. Ela se originou cerca de 380 mil anos após o Big Bang. Antes disso, matéria e radiação estavam equilibradas. Isso faz com que, antes dos 380 mil anos após o Big Bang, nada possa ser observado, pois o universo ainda não era transparente para radiação e informações.
Como resultado da expansão do cosmos, com o tempo, a temperatura e a densidade da mistura de radiação e matéria diminuíram, até que o universo finalmente se tornou transparente e, assim, permeável a qualquer tipo de radiação. A expansão do universo ainda continua. Isso provoca uma dilatação do espaço-tempo e do comprimento de onda dos fótons, hoje percebidos como radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Lembramos que a faixa de micro-ondas é uma das muitas do chamado espectro eletromagnético, que inclui, por exemplo, a luz visível, que pode ser vista pelos seres vivos, ou a radiação infravermelha, que se manifesta como radiação térmica. No entanto, há pequenas irregularidades na radiação de fundo. Essas irregularidades foram estudadas pela sonda espacial Wilkinson Microwave Anisotropy Probe. Isso significa sonda de anisotropia de micro-ondas, uma sonda espacial americana que esteve em operação de 2001 a 2010. O satélite estudou a radiação cósmica de fundo, mais especificamente as diferenças de temperatura que refletem a distribuição de matéria no universo no momento da separação entre radiação e matéria, ou seja, 380 mil anos após o Big Bang. Com isso, foi possível criar um mapa de todo o universo, que mostra não apenas variações de temperatura, mas também como eram diferentes as distribuições de densidade no universo primitivo. Wilkinson Microwave Anisotropy Probe criou essa imagem a partir de várias análises individuais. O mapa mostra variações de temperatura da radiação cósmica de fundo. Vermelho indica temperaturas mais altas, azul mais baixas. Este mapa permite aprofundar nossas reflexões. Ela mostra não apenas a distribuição de temperatura, mas também a distribuição aproximada da matéria desde o início. Áreas com mais matéria, portanto, são mais quentes do que aquelas que tinham pouca matéria. Assim, é possível reconhecer uma estrutura inicial do cosmos, que pode ser transferida para a imagem atual do universo. Para criar isso, foram observadas dezenas de milhares de galáxias, e, a partir dos dados obtidos, foi criada a seguinte imagem. Essa estrutura em forma de rede mostra uma parte do nosso universo. Podem-se ver estruturas em forma de filamentos que representam galáxias e aglomerados de galáxias, e que aqui estão representados de forma brilhante. Esses aglomerados de galáxias e superaglomerados de galáxias se reúnem em muitos pontos e assim formam uma rede ligada gravitacionalmente. Filamentos que, com o envelhecimento do universo, se contraem ainda mais pela gravidade. Lani aqui é parte de um desses filamentos. Por outro lado, as áreas escuras e em forma de bolha são regiões completamente vazias, onde não existe sequer uma única galáxia. Essas bolhas são chamadas de vazios. Ao longo das bordas desses vazios, os aglomerados de galáxias em forma de filamentos se estendem. Todo o universo é permeado por esses vazios e filamentos. Tanto o universo observável quanto, provavelmente, a parte não observável do cosmos. Quando os cientistas falam sobre o universo observável, eles se referem a um limite de quanto podemos observar do cosmos, não importa o quão avançados sejam nossos instrumentos visuais. O universo tem 13,7 bilhões de anos. Mesmo que a luz tenha começado sua viagem, logo após o Big Bang, ela não poderia ter chegado a mais de 13,7 bilhões de anos. Luz. Assim, algumas regiões do universo podem estar além dos 13,7 bilhões de anos-luz. A luz dessas regiões não nos alcançou ainda, pois não houve tempo suficiente para viajar tão longe. Isso tem a ver com o fato de que o universo está se expandindo com a chamada velocidade superluminal, mas dentro do universo, a velocidade da luz é o limite absoluto. E agora precisamos nos perguntar: o que o universo filamentar e os aglomerados de galáxias têm a ver com o movimento da matéria e com a parte não observável do cosmos? Bem, muita coisa. Como veremos em breve, nem mesmo superaglomerados e grandes superaglomerados de galáxias estão parados, mas estão em constante mudança. E agora, meus queridos, vamos mergulhar nas áreas mais escuras e inacessíveis do espaço. A radiação cósmica de fundo preenche o universo e pode ser medida em qualquer lugar. Ela pode ser entendida como uma espécie de eco do Big Bang e surgiu cerca de 380 mil anos após ele. Através da radiação de fundo, satélites puderam criar uma espécie de mapa do universo primitivo. E esse mapa pode ser lido da seguinte forma.
As áreas azuis e escuras são regiões com pouca matéria, que hoje em nosso universo representam os chamados vazios, esses enormes espaços quase completamente livres de matéria. Já as áreas quentes aparecem como regiões vermelhas e alaranjadas no mapa. Essas são regiões que no universo primitivo já tinham uma concentração um pouco maior de matéria, e que hoje em dia são os aglomerados de galáxias, os superaglomerados e os grandes superaglomerados de galáxias, e representam os filamentos do universo. Mas observações incomuns foram feitas sobre a radiação cósmica de fundo. Enormes aglomerados de galáxias parecem se mover a uma velocidade incrível em uma única direção. E em uma direção que não pode ser explicada por nenhuma estrutura de massa conhecida em todo o universo, nem por Laniakea, nem por outros superaglomerados de galáxias. Alguns cientistas, como Alexander Kashelinsky, chegam a afirmar que até mesmo Laniakea, essa enorme concentração de mais de 100 mil galáxias, está sendo puxada nessa direção misteriosa. O mais assustador dessa atração é que, segundo os cientistas, a massa que está puxando todas essas galáxias estaria localizada fora do universo observável. Os astrônomos descobriram essa anomalia gravitacional quando observaram aglomerados de galáxias e seus equivalentes maiores, os superaglomerados e os grandes superaglomerados de galáxias. Esses superaglomerados não reúnem apenas muitos aglomerados de galáxias, mas também enormes quantidades de gás quente que emite radiação de raios X. Os pesquisadores agora analisaram a radiação emitida por esses aglomerados e sua interação com a radiação cósmica de fundo. Os raios X dispersam os fótons da radiação de fundo, o que é conhecido como o chamado processo cinético de Sunyaev-Zeldovich, ou simplesmente efeito Sunyaev-Zeldovich. Vou continuar chamando isso de efeito Sunyaev-Zeldovich aqui no vídeo. Foram observados cerca de 700 aglomerados de galáxias a até 6 bilhões de anos-luz, quase metade da distância do universo em uma direção. Essas observações foram comparadas ao mapa da radiação cósmica de fundo do satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que mostra as diferenças de temperatura do universo primitivo. Por causa do efeito Sunyaev-Zeldovich, notaram-se movimentos nas regiões estudadas, mostrando que até as maiores estruturas do universo parecem estar sujeitas a movimentos. Louco, né? Já não chegamos às maiores concentrações de massa do universo, os filamentos e Laniakea? O que pode ser ainda maior do que os filamentos que preenchem todo o universo. Seja muito bem-vindo ao nível extremamente fascinante e ao mesmo tempo assustador do Dark Flow, o fluxo escuro, o maior e mais massivo movimento próprio de matéria no universo observável. Os astrônomos que fizeram essa descoberta provavelmente não acreditaram em seus próprios olhos e nas conclusões tiradas dessa observação. Eles viram que os aglomerados de galáxias estavam se movendo a cerca de 3,2 milhões de quilômetros por hora em direção a uma região do céu conhecida como touro e vela do navio. Isso corresponde a uma velocidade de cerca de 889 quilômetros por segundo. Esse movimento difere dos das galáxias entre si e da expansão do universo, pois ocorre em direção específica, para onde aparentemente não há nada que possa ser observado. Um dos cientistas, Alexander Kashelinsky, que fez essa descoberta incrível, disse: "Encontramos uma velocidade bastante significativa, uma que não diminui com a distância. Pelo que podemos medir, a matéria no universo conhecido não pode causar esse fluxo escuro que medimos." Mas agora surge a pergunta: o que está causando esse movimento dessas grandes massas de aglomerados de galáxias e superaglomerados de galáxias em uma direção? Os astrônomos concluem que existe uma estrutura fora do universo observável que deve estar atraindo os aglomerados de galáxias. Essa estrutura provavelmente possui uma massa além de qualquer imaginação e é maior do que tudo o que conhecemos. Os pesquisadores acreditam ter encontrado uma resposta no momento do nascimento do universo. Segundo os astrônomos, havia partes do espaço-tempo nesse local que atraíam matéria antes que o universo se expandisse. O fluxo escuro que foi observado seria uma espécie de eco dessa atração inicial e hoje não pode mais ser explicado.
como as partes relevantes do espaço e do tempo já não estão mais no local para onde os muitos aglomerados de galáxias estão se movendo. Essas regiões do universo já podem estar a várias dezenas ou centenas de bilhões de anos-luz de distância e, portanto, fora do nosso alcance, pelo que observamos como espécie tecnológica. Outra teoria, que segue uma linha semelhante, sugere que esse espaço-tempo ainda está no mesmo lugar, como uma espécie de bolha. Mas como não podemos olhar além dessa bolha, nunca seremos capazes de observar essas estruturas. Assim, pode muito bem ser que o espaço-tempo nessa região seja muito diferente do resto do universo, e talvez nem contenha estrelas ou galáxias que se desenvolveram na nossa bolha de espaço-tempo. Lá, portanto, pode haver estruturas que são mais massivas e maiores do que tudo o que conhecemos. Mas essa bolha ominosa de espaço-tempo teria efeitos gravitacionais sobre a nossa região do universo. De acordo com os astrônomos, essa região estranha também explicaria o movimento dos aglomerados de galáxias na forma do fluxo escuro. Mas não faria parte do nosso universo, ou seja, seria parte de um espaço completamente diferente, com outras formas de matéria, ou um outro universo. Assim, também seria possível que essa região misteriosa do espaço, na direção da qual o fluxo escuro se move, que se trate de matéria escura muito densa a alguns bilhões de anos-luz de distância, que não pode ser observada porque não interage com a matéria luminosa. Isso se encaixaria muito bem com a denominação de fluxo escuro, já que não se consegue explicar nenhum dos dois. Em 2014, o número de aglomerados de galáxias envolvidos no fluxo escuro até dobrou, depois que mais dados do satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe foram analisados. Nada menos que 1.400 galáxias agora estavam se movendo em direção a um aglomerado de matéria desconhecido. Mas essa teoria não foi aceita sem contestação, de forma alguma. O Dark Flow é um movimento massivo e único de grandes aglomerados de galáxias, aparentemente em uma direção, em direção a uma região específica do céu. O Dark Flow foi descoberto porque foram registradas mudanças de direção dos prótons na radiação cósmica de fundo. Essas mudanças de direção aparentemente ocorrem devido à radiação de raios-X emitida pelo gás quente dos aglomerados de galáxias. Existem 3 teorias que tentam explicar o fluxo escuro. Aglomerados de galáxias se movem para um ponto do universo com muita matéria após o Big Bang. No entanto, devido à expansão do universo, essa região do espaço-tempo já não existe mais e apenas seu eco gravitacional pode ser sentido, atraindo os aglomerados de galáxias. 2. Uma bolha de espaço-tempo está localizada onde os aglomerados de galáxias aparentemente estão se movendo. No entanto, essa bolha de espaço-tempo não pode ser observada, pois pode se tratar dos efeitos de um universo vizinho, possivelmente com leis físicas completamente diferentes. 3. Uma gigantesca concentração de matéria escura a muitos bilhões de anos-luz de distância é responsável pela atração. Como ela não pode ser detectada, só é possível sentir seu efeito gravitacional na forma do Dark Flow. Obviamente, não seria ciência se essa teoria não fosse contestada. O astrofísico Edward Wright criticou a teoria e afirmou que o fluxo escuro não é um fenômeno físico, pois a radiação cósmica de fundo medida depende da direção. Com isso, ele quer dizer que a direção medida da radiação não indica um fluxo escuro, mas apenas a própria radiação. Mas o Centro Espacial Goddard da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço veio em auxílio de Alexander Kashlinsky. Primeiro, os físicos do Instituto disseram que os dados de mais de 1.000 aglomerados de galáxias a até 3 bilhões de anos-luz de distância não eram uma coincidência estatística, como sugeriu Edward Wright. Segundo o Centro Espacial Goddard, o fluxo escuro pode ser causado por um universo vizinho ou região do espaço-tempo diferente do universo observável. Porém, um estudo de 2012 com 557 supernovas nesses aglomerados mostrou que elas não se movem em uma única direção. A conclusão desse estudo foi: o comportamento das galáxias não corresponde ao modelo padrão cosmológico, pois seus movimentos não são compatíveis com as medições cosmológicas gerais da expansão do universo. Este estudo indica que a alteração da direção da radiação de fundo nos aglomerados de galáxias é causada pela própria radiação.
Assim, a radiação de raios X das galáxias não teria influência sobre a radiação cósmica de fundo e as galáxias não se moveriam sincronizadamente em uma direção. Outras investigações, como as do satélite Planck em 2013, também não mostraram nenhuma evidência para o fluxo escuro concebido por Alexander Kerslinsky. Será que o fluxo escuro realmente existe, ou trata-se de um erro de medição ou de interpretação da equipe de Alexander Kerslinsky? Vemos que os dois lados apresentam argumentos muito plausíveis. Esse é o estado normal da ciência, já que raramente há consenso em áreas recém-investigadas. De um lado, temos Alexander Kerslinsky e sua equipe, que afirmam que existe a corrente escura. Ela pode ser detectada pela mudança na direção da radiação cósmica de fundo, causada pelos raios X dos aglomerados de galáxias. Essa afirmação é apoiada por dois conjuntos de dados do satélite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, que analisou as diferenças de temperatura na radiação cósmica de fundo. Após a análise do segundo conjunto de dados, pesquisadores afirmam que o número de galáxias no fluxo escuro dobrou. Os opositores da teoria baseiam-se principalmente em investigações adicionais realizadas por outros satélites. O principal argumento deles é que o fluxo escuro contradiz o modelo cosmológico padrão e que os efeitos observados podem ser explicados apenas pela radiação cósmica de fundo e não pela radiação de raios X de aglomerados de galáxias. Assim, pode demorar até que o fluxo escuro seja refutado, comprovado ou assuma posição parecida à da energia escura. Ela seria então lógica. Em seus princípios e nos efeitos observados sobre aglomerados de galáxias e outras grandes estruturas no universo, ela não seria diretamente comprovável ou observável, pois as estruturas responsáveis por esse fenômeno simplesmente não podem ser encontradas. Seja qual for a solução, a postulação de um movimento desse tipo, que talvez percorra todo o nosso universo e para o qual até existem indícios, não é nada menos do que fascinante. E mostra o quão grande, complicado e maravilhoso o nosso universo pode ser. O que vocês acham? A corrente escura realmente existe ou isso é um erro de pensamento por parte dos cientistas? Escrevam suas opiniões e pontos de vista nos comentários. Agradeço a vocês pela paciência e atenção e desejo uma ótima noite de sexta-feira. Fiquem bem e vivam longamente e em paz.